A graça e a paz, povo de Deus, Shalom, a graça de Jesus esteja no coração de todos. Chegamos para mais um dia da nossa leitura da Bíblia toda em 142 dias. Hoje nós chegamos ao nosso 10º dia de leitura, a leitura do dia 10, no capítulo 21 ao 28 do livro de Êxodo. Capítulo 21 ao 28 do livro de Êxodo é a leitura do nosso cronograma de hoje. Então eu quero convidar você a compartilhar, antes de começarmos, a compartilhar essa leitura, essa live, esse vídeo com o máximo de pessoas, para que mais pessoas sejam alcançadas pelo reino de Deus. Amém? Então vamos lá para a nossa oração, para iniciarmos a leitura. Pai, nós te louvamos, adoramos ao Senhor e agradecemos por mais uma oportunidade de estarmos aqui lendo a palavra do Senhor. Que o Senhor continue falando conosco, abrindo nossa mente, nossa visão, que o nome do Senhor seja glorificado em nossas vidas, ó Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós oramos a Ti, em nome de Jesus. Amém, Senhor, e amém, Jesus. Glória a Deus. Então vamos para mais um dia de leitura da palavra de Deus. Amém? Êxodo capítulo 21 até o 28. Glória a Deus. Leis sobre os escravos hebreus. Vamos lá. Eis as leis que proclamarás ao povo, quando comprares um escravo hebreu de 6 anos. 6 anos ele servirá, contudo no 7º ano sairá livre, sem pagar nada pela liberdade. Se veio sozinho, sairá. Todavia, se chegou casado, com ele sairá igualmente sua esposa. Se seu senhor lhe der mulher, e esta der à luz filhos e filhas, a mulher e seus filhos serão do senhor, e ele sairá sozinho. Mas se o escravo argumentar: eu amo a meu senhor, a minha mulher e os meus filhos, não desejo ficar livre, e o seu senhor o fará aproximar-se de Deus, e o fará encostar-se à porta e às ombreiras, e lhes furará a orelha com uma sovelha, e ele se tornará como escravo para sempre. Se alguém vender sua filha como serva, esta não será libertada da mesma maneira que os escravos. Se alguém não agradar ao Senhor que a escolheu, se ela não agradar ao Senhor que a escolheu, ele deverá permitir que ela seja resgatada. Não poderá vendê-la a estrangeiros, pois isso seria deslealdade para com ela. Se seu senhor a escolher para seu filho, lhe dará os direitos de uma filha. Se o senhor tomar uma segunda mulher para si, não poderá privar a primeira de alimentos, de roupas e dos direitos conjugais. Se não lhe garantir esses 3 requisitos, ela poderá ir embora sem precisar pagar nada. Quem ferir a qualquer outra pessoa e provocar sua morte será também morto. Entretanto, se não o fez intencionalmente, mas Deus o permitiu, designei este lugar para onde poderá viver como refugiado. Se alguém matar outro por astúcia, tu o arrancarás até mesmo do altar, para que sumariamente seja executado. Quem ferir seu pai ou sua mãe será igualmente morto. Quem raptar alguém ou vender ou for achado na sua mão será morto. Quem amaldiçoar seu pai ou sua mãe será morto. Se alguns discutirem entre si e um ferir o outro com uma pedra ou com um punho, ele não morrer, mas for para o leito, se ele se levantar e andar, ainda que apoiado no seu cajado, então será absolvido aquele que o feriu. Somente lhe pagará o tempo que perdeu e se responsabilizará por todos os gastos com sua plena recuperação. Se alguém ferir o seu escravo ou sua escrava com uma vara, e o ferido morrer debaixo de sua mão ou por suas ordens será punido. Mas se sobreviver 1 dia ou 2, não será punido, uma vez que se trata de sua propriedade. Se homens brigarem, ferirem mulher grávida e forem causa de aborto sem maior dano, o culpado será obrigado a indenizar o que lhe exigir o marido da mulher, e pagará o que o juiz determinar. Mas se houver dano maior, então darás vida por vida, olho por olho, dente por dente, pé
por pé, queimadura por queimadura, ferida por ferida, golpe por golpe. Se alguém ferir o olho do seu escravo ou o olho de sua serva e o cegar, deverá conceder imediata alforria como compensação pelo olho inutilizado. Se fizer cair um dente do seu escravo ou o dente de sua serva, dar-lhe-á liberdade por seu dente. Se algum boi chifrar homem ou mulher e causar sua morte, o boi será apedrejado e não comerão sua carne, mas o dono do boi será absolvido. Se o boi, porém, já antes costumava atacar as pessoas e o dono foi avisado e não o manteve devidamente preso, e esse boi chifrar e matar um homem ou uma mulher, o boi será apedrejado e seu dono igualmente morto. Caso, porém, lhe concedam a alternativa de um pagamento, poderá resgatar a sua vida mediante o pagamento que lhe for exigido. Essa sentença igualmente será aplicada no caso de um boi chifrar um menino ou uma menina. Se o boi chifrar um escravo ou uma escrava, o dono do animal terá de pagar 360 gramas de prata ao proprietário do escravo, e o boi deve ser apedrejado até a morte. Se alguém deixar aberto um buraco, ou se alguém cavar um poço e não tampar, e nele cair um boi ou um jumento, o responsável pela abertura do buraco pagará em dinheiro ao dono, pelo valor da venda do seu animal. Entretanto, o animal morto passará a ser de propriedade do primeiro. Se o boi de alguém ferir o boi de outra pessoa e o boi ferido morrer, venderão o boi vivo e o repartirão seu valor e dividirão entre si o boi morto. Se porém o boi já era conhecido como violento e chifrador, e seu proprietário não o guardou devidamente, indenizará boi por boi, mas o animal morto será seu. Capítulo 22. Leis sobre roubos e prejuízos. Se alguém roubar um boi ou uma ovelha e abater ou vender o animal, deverá indenizar 5 bois por um boi e 4 ovelhas por uma ovelha. Se um ladrão for surpreendido saltando um muro ou arrombando uma porta e sendo ferido morrer, quem o feriu não será culpado do sangue. Mas se essa ocorrência ser depois do nascer do sol, então será culpado de homicídio. Quem roubou deverá pagar por aquilo que roubou. Se não tiver como restituir, será vendido a fim de pagar o roubo que praticou. E se o animal roubado, boi, jumento ou ovelha, for encontrado vivo em seu poder, restituirá o dobro. Se alguém fizer seu animal passar por um campo ou uma vinha e o deixar pastar no campo de outrem, restituirá a parte comida desse campo, conforme o que ajustar. Se ele deixar pastar o campo inteiro, pagará com o melhor do seu próprio campo e o melhor da sua própria vinha. Se um fogo se espalhar e alcançar os espinheiros e queimar os feixes colhidos ou o trigo plantado, ou até mesmo a lavoura toda, aquele que iniciou o incêndio restituirá o prejuízo. Se alguém der a seu próximo prata ou bens para serem guardados, e isso for furtado daquele que o recebeu, e se for achado o ladrão, este pagará em dobro. Se o ladrão não for achado, então o dono da casa será levado diante de Deus para testemunhar que não se apossou do dinheiro ou bem alheio. Em toda a causa litigiosa relativa a um boi, a um jumento, a uma ovelha, a uma vestimenta ou a qualquer objeto perdido do qual se diz, isso me pertence, as duas partes envolvidas deverão levar a causa diante dos juízes. Aqueles a quem Deus declarar culpado restituirá o dobro ao seu próximo. Se alguém confiar a guarda do outro jumento, um touro, uma ovelha ou qualquer outro animal, e este morrer, ficar aleijado ou for roubado, sem que ninguém o veja nem o encontre, a questão entre as partes será resolvida, prestando-se um juramento solene diante do Senhor, de que um não lançou mão da propriedade do outro. O dono terá de aceitar isso e nenhuma restituição será exigida. Contudo, se de fato o animal tiver sido roubado do seu próximo, seu dono terá de ser indenizado. Se o animal tiver sido dilacerado por alguma fera, deverá ser trazido como prova que restou dele, como prova
como prova o que restou dele, e não terá de haver qualquer restituição. Se alguém pedir emprestado a seu próximo um animal, e este ficar aleijado ou morrer, não estando presente o proprietário, o animal deverá ser pago, mas se o dono estiver presente, não o pagará. Se for alugado, o preço do aluguel cobrirá o valor da perda. Leis civis e religiosas. Leis civis e religiosas. Se um homem seduzir uma virgem que ainda não estava prometida em casamento e se deitar com ela, deverá pagar seu dote completo e ela se tornará sua esposa. Contudo, se o pai dela recusar-se a entregá-la, ainda assim o homem terá de pagar o equivalente ao dote das virgens. Não deixarás viver as feiticeiras. Todo aquele que tiver relações sexuais com o animal terá de ser executado. Quem sacrificar a outros deuses e não unicamente ao Senhor deverá ser destruído. Não maltratareis nem oprimireis nenhum estrangeiro, pois vós mesmos fostes estrangeiros nas terras do Egito. Não prejudicareis as viúvas nem os órfãos, porquanto, se assim procederdes e eles clamarem a mim, eu certamente atenderei o seu clamor. Minha ira se acenderá e vos fareis perecer por espada. Vossas mulheres se tornarão viúvas e os vossos filhos órfãos. Se emprestares dinheiro a alguém do meu povo, a algum necessitado que vive em teu meio, não agirás com ele como credor que impõe juros. Não emprestes ambicionando lucro. Se tomares o manto do teu próximo como garantia, tu o restituirás antes do pôr do sol, porque é com ele que se cobre, é a veste do seu corpo, em que se deitará. Se clamar a mim, eu o ouvirei, porque sou compassivo. Não blasfemarás contra Deus, nem amaldiçoará nenhuma das autoridades do povo. Trazei-me no tempo certo as primícias das ofertas das tuas colheitas, dos cereais, do vinho e do azeite. Consagra a mim o primogênito dos teus filhos. Farás o mesmo com a primeira cria de seus bois e de tuas ovelhas, cabras. Durante 7 dias ficará com a mãe, mas no 8º dia entrega-o a mim. Sereis para mim homens santos. Não comereis carne de um animal despedaçado por uma fera no campo. Vós as deitareis aos cães. Capítulo de número 23. Não espalharás notícias falsas, nem darás a mão ao ímpio para seres testemunhas de injustiça. Não tomarás o partido da maioria para fazeres o mal, nem disporás num processo inclinando-se para a maioria, a fim de distorcer o direito e o juízo. Não serás parcial, nem mesmo para favorecer o desvalido no seu processo. Se encontrares desgarrado o boi do teu inimigo ou seu jumento, lo reconduzirás. Se fizer cair debaixo da carga o jumento daquele que te odeia, não o abandonarás, mas ajudarás a erguê-lo. Não cometerás injustiça contra nenhuma pessoa pobre, quando esta comparecer diante do tribunal. Da falsa acusação te afastarás. Não matarás o inocente e o justo, e não justificarás o culpado. Não aceitarás nenhum tipo de suborno, pois o suborno cega até os que têm discernimento e prejudica a causa dos inocentes. Não oprimirás o estrangeiro. Conheceis bem a vida de estrangeiro, porque fostes forasteiros no Egito. Durante 6 anos semearás a tua terra e recolherás dela seus frutos. Contudo, no 7º ano a deixarás descansar, e não a cultivarás, para que os pobres do teu povo achem o que comer, e o que restar como os animais do campo. Assim fará com tua vinha e com o teu olival. Durante 6 dias farás os teus trabalhos, e no 7º dia descansarás, para que descanse o teu boi e o teu jumento, e renovem suas forças, o filho da tua escrava e o estrangeiro. Prestai atenção a tudo que eu, o Senhor, vos tenho dito. Não vos invocareis outro nome de outros deuses, jamais sejam ouvidos tais nomes de vossos lábios.
3 vezes no ano me celebrarás uma grande festa de adoração ao meu nome. Comerás a festa dos pães sem fermento. Durante 7 dias comerás pães ázimos, como te ordenei, no tempo marcado na primavera, no mês de Abibe, porque foi nesse mês que saístes do Egito. Ninguém compareça de mãos vazias perante mim. Guardarás também a festa das colheitas, a festa das colheitas das primícias dos teus trabalhos de semeadura nos campos, e celebrarás a festa do encerramento da colheita, quando no final do ano recolheres dos campos o fruto dos teus trabalhos para os armazenar. 3 vezes por ano toda a população masculina comparecerá perante o Senhor Deus. Não oferecerás o sangue de um sacrifício feito em minha honra, com pão fermentado, nem a gordura das ofertas de minhas festas deverá ser guardada até a manhã seguinte. Trarás as primícias dos frutos da terra à casa de Yahvé, teu Deus. Não cozerás o cabrito no leite de tua mãe. Eis que eu envio o meu anjo à frente de ti, para que te guarde pelo caminho e te conduza ao lugar que tenho preparado para ti. Respeita a sua presença e ouve a sua voz, e não lhe seja rebelde, porque não perdoará a vossa transgressão, porquanto nele está o meu nome. Mas se escutares fielmente a sua voz e fizeres o que te disser, então serei inimigo dos teus inimigos e adversário dos teus adversários. O meu anjo irá diante de ti e te fará chegar à terra dos amorreus, dos hititas, dos ferezeus, e eu os exterminarei. Não te curvarás perante seus deuses, nem lhes prestarás culto, não seguirás suas práticas e condutas, mas destruirás seus deuses e quebrarás suas colunas sagradas. Servireis tão somente a Yahvé, vosso Deus, e então abençoarei sobremaneira o teu pão, a tua água, e te afastarei a doença do teu reino. Na tua mão não haverá mulher que aborde ou que seja estéril. Na tua terra não haverá mulher que aborte ou que seja estéril, e completarei plenamente o tempo de duração de teus dias sobre a terra. Enviarei diante de ti o meu terror, confundindo todo o povo onde entrares, e farei que todos os teus inimigos te virem as costas e fujam. Causarei pânico entre os heveus, os cananeus, os hititas, enviando sobre eles vespas que os expulsarão diante de ti. Não os expulsarão no período de 1 ano só, mas a terra se tornaria desolada, e os animais selvagens se multiplicariam demais, prejudicando-te. Pouco a pouco eu os expulsarei de diante de ti, até que te multipliques e possuas a terra por herança. Fixarei as tuas fronteiras desde o Mar Vermelho até o mar dos Filisteus, o Mediterrâneo, e desde o deserto até o rio Eufrates. Entregarei nas tuas mãos os habitantes da terra, para que os expulses de diante de ti. Não farás aliança nenhuma com esses povos, nem com seus deuses. Não permitirás que esses povos habitem na terra que te pertencem. Caso contrário, eles te levarão a pecar contra mim, porquanto prestar qualquer culto aos deuses deles se constituirá numa cilada para te destruir. Então, a gente está vendo aqui como que Deus vai orientando o povo ali das leis civis, as leis sobre roubo, as leis sobre a atitude dos juízes, as leis sobre acidentes, tudo Deus vai orientando o povo para que eles fossem instruídos daquilo que era o plano, o projeto de Deus para eles. Vamos seguindo aqui então, capítulo 24. Depois Deus ordenou a Moisés, sobe a Yahvé, tu, Arão e Nadab, Abiú e 70 líderes anciãos de Israel, e adorareis de longe. Só Moisés se aproximará de Yahvé. Os outros não devem chegar
perto, nem o povo subirá com ele. Veio, pois, Moisés e comunicou ao povo todas as palavras de Yahvé e todas as leis, e todo o povo respondeu a uma só voz: não obedeceremos a todas as palavras proferidas por Yahvé. Então Moisés escreveu todas as palavras de Yahvé, e levantando-se ao alvorecer, construiu um altar ao pé do monte, e 12 colunas de pedra, representando cada um dos clãs que formaram as 12 tribos de Israel. Depois enviou alguns jovens dos filhos de Israel e ofereceram holocaustos, e imolaram a Yahvé novilhos como sacrifício de comunhão. Moisés colocou metade do sangue recolhido em tigelas e outra metade derramou sobre o altar. Em seguida leu o livro da aliança e o leu para o povo. E eles responderam: tudo o que Yahvé ordenou, nós faremos e obedeceremos. Moisés tomou o sangue e aspergiu sobre o povo e proclamou: este é o sangue da aliança que Yahvé fez convosco, por meio de todos esses mandamentos. Então Moisés, Arão, Nadab, Abiú e os 70 líderes anciãos de Israel subiram. Eles viram o Deus de Israel. Debaixo dos seus pés havia como um pavimento de safira, tão pura como o próprio céu. Deus, entretanto, não estendeu a mão para punir esses notáveis líderes dos filhos de Israel. Eles puderam ver a glória de Deus e depois comeram e beberam. Então Yahvé disse a Moisés: sobe ao monte, vem até mim e fica aqui. Eu te darei as tábuas de pedra com a lei e os mandamentos que escrevi para a instrução do povo. Moisés partiu com Josué, seu cooperador, e subiram a montanha de Deus. Ele orientou os anciãos: esperai aqui até a nossa volta. Tendes convosco Arão e Ur. Quem tiver alguma questão, dirija-se a eles. Assim Moisés subiu, a nuvem cobriu o monte, e a glória do Senhor permaneceu sobre o Sinai. Durante 6 dias a nuvem cobriu o monte. No 7º dia o Senhor chamou Moisés do interior da nuvem. Aos olhos dos filhos de Israel, a glória de Yahvé parecia um fogo consumidor fumegante do topo da montanha. Moisés, pois, penetrou na nuvem e foi subindo o monte. E Moisés permaneceu no monte 40 dias e 40 noites. Capítulo 25, falando sobre agora as ofertas para o tabernáculo. Então Yahvé orientou a Moisés: dize aos filhos de Israel que me tragam uma oferta. Receba com alegria de toda pessoa cujo coração compelir a cooperar. Eis a oferenda que recebereis do povo: ouro, prata e bronze, púrpura, violeta, escarlate, carmesim, linho fino e pelos de cabra, peles de carneiro tingidas de vermelho, couro fino e madeiras de acácia, azeite para a lâmpada, aromas para o óleo da unção e para o incenso aromático, pedras de ônix e outras pedras preciosas para serem incrustadas no colete sacerdotal e no peitoral. Faze-me também um santuário para que eu possa habitar entre meu povo. Farás tudo de acordo com o modelo do tabernáculo e as instruções para a mobília que eu te revelar. Farás uma arca de madeira de acácia com 1 metro e 10 centímetros de comprimento, 70 centímetros de largura e 70 centímetros de altura. Tu a cobrirás de ouro puro por dentro e por fora, e farás sobre ela uma moldura de ouro ao redor. Fundirás para ela 4 argolas de ouro, que porás nos 4 cantos inferiores da arca. Farás também varais de madeira de acácia e os cobrirás de ouro. Coloca-os nas argolas laterais da arca, para que a arca possa ser transportada. As varas deverão permanecer nas argolas da arca, não deverão ser removidas, e colocarás na arca as tábuas da aliança que te darei. Farás também uma tampa, um propiciatório de ouro puro, com 1 metro e 10 centímetros de comprimento por 60 centímetros de largura. Igualmente, faze 2 querubins de ouro batidos farás nas 2 extremidades do propiciatório. Faze-me um dos querubins em uma extremidade e o outro na outra. Farás os querubins formando um só corpo, com um propiciatório nas 2 extremidades. Os querubins terão as asas estendidas para cima e protegerão o propiciatório
com suas asas, e um voltado para o outro. As faces dos querubins não estarão voltadas para o propiciatório. Porás o propiciatório em cima da arca, e dentro dela depositarás as tábuas da aliança que eu te darei. Ali sobre a tampa, que é o propiciatório, no meio dos 2 querubins que se encontram sobre a arca, eu me encontrarei contigo no tempo certo, e falarei a ti de cima do tampo, dentre os 2 querubins que estão sobre a arca que contém o testemunho da aliança, a respeito de tudo que te ordenei para os filhos de Israel. Farás também uma mesa de madeira de acácia, com 90 centímetros de comprimento, 45 centímetros de largura e 70 centímetros de altura, de ouro puro, e cobrirás e lhes farás uma moldura de ouro ao redor. Tu lhes farás ao redor da moldura uma borda com 4 dedos de largura, e ao redor dessa borda um ramete de ouro em volta da borda. Farás também 4 argolas de ouro, e as porás nos 4 cantos formados pelos 4 pés. Próximo ao friso deverão ser colocadas as argolas, para que sustentem as varas de madeira usadas para carregar a mesa. Farás, pois, as varas de madeira de acácia e as cobrirás de ouro, por meio delas se transportará a mesa. Farás de ouro puro os seus utensílios, os pratos, as tigelas, o recipiente para incenso e as bacias nas quais se derramam as ofertas de bebidas. E colocarás sobre a mesa os pães da presença, para que estejam diuturnamente diante de mim. Farás um candelabro de ouro puro. O candelabro, seu pedestal e sua haste serão em relevo. Seus cálices, as flores que ornamentam o candelabro com seus botões e suas pétalas, formarão uma só peça com ele. 6 braços sairão dos seus lados, 3 braços do candelabro de um lado e 3 braços do candelabro de outro. Num braço haverá 3 cálices, com formato de flor de amêndoa, com botão e flor. 3 cálices com formato de flor de amêndoa no outro braço, com botão e flor. Assim serão os 6 braços saindo do candelabro. As hastes do candelabro mesmo deverá ter 4 hélices, 4 cálices com formato de flor de amêndoa, com botão e flor. Um botão sobre os 2 primeiros braços que saem do candelabro, um botão sobre os 2 braços seguintes e um botão sobre os últimos 2 braços. Assim se fará com esses 6 braços que saem do candelabro. Os botões e os braços formarão uma só peça com o candelabro, e tudo se fará com um bloco de ouro batido. Igualmente lhes fará 7 lâmpadas, as quais se acenderão para iluminar defronte dele. Suas tesouras de cortar os pavis das lâmpadas e os apagadores deverão ser de ouro puro. Com 35 quilos de ouro puro se fará o candelabro e todos os utensílios sagrados. Vê, pois, que tudo farás em conformidade com o modelo que foi revelado no monte. A gente vê aqui então a Deus dando-lhe as orientações para a construção da arca, da tenda da aliança, da arca, do propiciatório, da mesa, do candelabro, tudo Deus orientando como se deveria fazer, peso, medida. E a gente vê que só o candelabro ali era 35 quilos de ouro. Isso hoje é uma fortuna. Só aquele candelabro ali é uma fortuna hoje. Imagina as outras coisas. E a gente vê que ele era tudo de ouro puro. Então a gente vê a excelência, né? Deus ele trabalha com excelência. Deus ele trabalha com o melhor. E a gente vê isso aqui. Capítulo 26. E para o tabernáculo farás 10 cortinas internas de linho fino, trançado, estofado azul, púrpura e carmesim. Nelas mandarás bordar com arte de querubins. O comprimento de cada cortina será de 12 metros e 60 centímetros e 1 metro e 80 centímetros a largura. Todas as cortinas serão de igual medida. 5 cortinas serão ligadas umas às outras, e as outras 5 também ligadas umas às outras.
outras. Farás laçadas de tecido azul ao longo da borda da cortina interna, na extremidade do primeiro agrupamento de cortinas internas. O mesmo farás na orla da cortina extrema do segundo conjunto. 50 laçadas farás numa cortina e 50 na outra cortina, no extremo do segundo conjunto. As laçadas serão contrapostas uma à outra. Farás 50 colchetes de ouro com os quais prenderás as cortinas uma à outra, e o tabernáculo passará a ser um todo. Farás também de pelos de cabra cortinas para servirem de tenda sobre o tabernáculo. 11 cortinas farás. O comprimento de cada cortina será de 13,5 metros e a largura de 1,80 m. As 11 cortinas serão exatamente da igual medida. Ajuntarás de um lado 5 cortinas internas e também as outras 6 de outro lado. Dobrarás em 2 partes a sexta cortina interna na frente da tenda. Farás 50 laçadas na orla da cortina extrema do primeiro conjunto de cortinas e também 50 laçadas ao longo da borda da cortina interna do outro agrupamento. Farás também 50 colchetes de bronze e colocarás esses colchetes nas laçadas, a fim de unir a tenda como um todo. Quanto à sobra no comprimento das cortinas internas da tenda, a meia cortina interna que restar será pendurada na parte de trás do tabernáculo. Portanto, as 10 cortinas internas serão 45 centímetros mais compridas de cada lado, e o que sobrar será pendurado de um e de outro lado do tabernáculo a fim de cobri-lo. Farás também para a tenda uma cobertura de pele de carneiro tingidas de vermelho e uma cobertura de couro fino por cima. Farás armações verticais de madeira de acácia para o tabernáculo. Cada armação de tábua terá 4,5 metros de comprimento por 70 centímetros de largura. Cada armação da tábua terá 2 encaixes travados um com o outro. Assim farás com todas as armações do tabernáculo. Disporás as armações de tábuas para o tabernáculo da seguinte maneira: 20 armações para o lado do Negueb para o sul. Farás 40 bases de prata debaixo das 20 armações de tábua, 2 bases para cada armação, uma debaixo de cada encaixe. Do outro lado do tabernáculo, do lado norte, haverá 20 armações de tábuas e 40 bases de prata, 2 debaixo de cada armação. Para o fundo do tabernáculo, do seu lado ocidental para o mar, fará 6 armações de tábuas, e fará outras 2 armações de tábuas para os cantos do fundo do tabernáculo. As armações de tábuas nesses 2 cantos serão duplas, desde a parte inferior até a superior, colocadas numa única argola. Ambas serão assim. Serão, portanto, 8 armações de tábuas com suas bases de prata, 16 bases, 2 bases debaixo de cada armação e 2 debaixo da outra armação. Farás travessas de madeira de acácia, 5 para as armações de tábuas de um lado do tabernáculo, 5 para as armações do outro lado do tabernáculo e da mesma maneira, 5 travessas para as armações da parte de trás do tabernáculo, do lado ocidental, da parte de trás do tabernáculo, do lado ocidental para o mar. A travessa central esteja na metade das armações, atravessando-as de um extremo ao outro. Cobrirás de ouro as tábuas e de ouro farás suas argolas, pelas quais hão de passar as travessas, e cobrirás também de ouro as travessas. Levantarás o tabernáculo segundo o modelo que foi mostrado no Monte Santo. Farás também um véu de linho fino trançado de fios de tecido azul celeste, roxo e carmesim. Mandarás executar nele um bordado de arte com figuras de querubins. Tu o colocarás sobre 4 colunas de acácia, recobertas de ouro puro, munidas de ganchos também de ouro, assentadas sobre 4 bases de prata, pendurarás o véu pelos colchetes e colocarás atrás do véu a arca da aliança. Esse véu separará o lugar santo e o santo dos santos.
Porás o propiciatório sobre a arca que contém o testemunho, no lugar reservado ao Santo dos Santos. A mesa, porém, a porás do lado de fora do véu, no lado norte do tabernáculo, e o candelabro em frente dela, no lado sul. Farás também para a entrada da tenda uma cortina de púrpura violeta, púrpura escarlate, carmesim e linho fino trançado, obra de bordador. Para essa cortina farás 5 colunas de acácia que recobrirás de ouro fino, com os seus colchetes também de ouro, e fundirás para elas 5 bases de bronze. Continuando então aqui as especificações, a gente vê aqui o véu para o lugar santíssimo. Esse é o véu que se rasgou lá quando Jesus... Esse símbolo aqui desse véu que rasgou quando Jesus morreu na cruz ali, rasgou o véu que separava o homem de Deus, né? Podendo resumir assim de uma forma mais simplificada. Continuando então, o altar para os holocaustos, capítulo 27. Quanto ao altar, o farás de madeira de acácia, medindo 2,25 metros de largura, e o altar será quadrado, sua altura será de 1,35 metros. Dos 4 lados farás pontas em forma de chifres, que formarão uma só peça com o altar, e o revestirás de bronze. Tu lhes farás também recipientes para recolher as cinzas da gordura incinerada, e bacias para aspersão, garfos para a carne e braseiros. Farás todos esses utensílios de bronze. Tu lhes farás também uma grelha de bronze, uma em forma de rede. Farás 4 argolas de bronze nos 4 cantos da grelha. Colocarás essa grelha debaixo da beirada do altar, de maneira que fique à meia altura do altar, e a cobrirás de bronze. Farás igualmente varas de madeira de acácia para o altar, e as revestirás de bronze. Essas varas serão colocadas nas argolas dos dois lados do altar. Quando este for transportado de um lugar para o outro, farás o altar oco e 2 tábuas, conforme lhe foi mostrado no monte. Farás também um átrio para o tabernáculo, ao lado sul do Neguebe. Terá 45 metros de comprimento e cortinas extremas de linho fino trançado, com 20 colunas e 20 bases de bronze, com ganchos e ligaduras de prata nas colunas. O lado norte também terá 45 metros de comprimento e cortinas externas, com 20 colunas e 20 bases de bronze, com ganchos e ligaduras de prata nas colunas. O lado ocidental, que dá para o mar, com suas cortinas externas, terá 22 metros e meio de largura, com 10 colunas e 10 bases. O lado oriental, que dá para o nascente do sol, igualmente terá 22 metros e meio de largura. Haverá cortinas de 6 metros e 75 centímetros de comprimento para um lado da entrada, com suas 3 colunas e suas 3 bases, e cortinas externas de 6 metros e 75 centímetros de comprimento no outro lado, também com 3 colunas e 3 bases. Na entrada do átrio haverá uma cortina, uma forma de véu, de 9 metros de comprimento, de linho fino trançado e de fios de tecidos azul celeste, púrpura escarlate e carmesim, obra de arte de bordador, com 4 colunas e 4 bases. Todas as colunas em torno do átrio estarão unidas com vergas de prata. Seus ganchos também serão de prata e suas bases de bronze. Esse pátio terá 55 metros de comprimento e 22 metros e meio de largura, com cortinas em formato de véu de linho fino trançado, de 2 metros e 25 centímetros de altura, à base de bronze. Todos os utensílios para o serviço sagrado do tabernáculo, inclusive todas as etapas da tenda as etapas da tenda e as do átrio, serão confeccionados em bronze. Ordenarás aos filhos de Israel que te tragam azeite puro de olivas amassadas, para o candelabro, para que haja lâmpadas continuamente acesas no recinto. Arão e seus filhos manterão essas lâmpadas acesas na tenda do encontro, fora do véu que está diante das tábuas da aliança, para que queimem desde a tarde até amanhã,
perante Yahvé. É um decreto perpétuo para as gerações dos filhos de Israel. Glória a Deus. Chegamos ao último capítulo de hoje, capítulo 28 do Êxodo. A gente vai ver aqui, é até um capítulo bem longo, são 43 versículos. A gente vai ver aqui as vestimentas sacerdotais, falando aqui mais do sacerdote, né? O colete, o peitoral, o manto. Então vamos entrar aqui nessa parte das vestimentas dos sacerdotes. Farás aproximarem-se de ti, dentre os filhos de Israel, Arão, teu irmão, e seus filhos com ele, para que sejam sacerdotes. Arão, Nadab e Abiú, Eleazar e Itamar, para servirem como sacerdotes. Farás para Arão, teu irmão, vestimentas sagradas, que lhes exaltem a dignidade e honra. Dirás a todas as pessoas talentosas e hábeis, a quem abençoei com sabedoria e capacidade, que confeccione essas vestes para Arão, a fim de consagrá-lo ao exercício do meu sacerdócio. Eis as vestimentas que farão: um peitoral, um colete sacerdotal, um manto, uma única túnica bordada, um turbante, um cinturão. Farão vestes sagradas para teu irmão Arão e seus filhos, a fim de que exerçam o meu sacerdócio. Empregarão fios de ouro sobre linho fino e fios de tecido azul celeste, púrpura, escarlate e carmesim. Farão um colete sacerdotal bordado artisticamente com fios de ouro sobre o linho fino trançado e fios de tecido azul celeste, púrpura, escarlate e carmesim. 2 ombreiras nele serão fixadas, e ele aí será atado por suas extremidades. O cinturão e o colete que por ele é preso serão confeccionados da mesma peça. O cinturão igualmente será feito de linho fino trançado, de fios de ouro e de fios de tecido azul celeste, púrpura, escarlate e carmesim. Tomarás 2 pedras de ônix e gravarás nelas os nomes dos filhos de Israel. 6 nomes em uma e os outros 6 na outra, por ordem de nascimento. Como faz quem trabalha em lapidação, para a incisão de um selo, gravarás nas 2 pedras os nomes dos filhos de Israel. Em seguida, as prenderás com filigramas de ouro, costurando-as nas ombreiras do colete sacerdotal, como pedras memoriais para os filhos de Israel. Desse modo, Arão conduzirá os nomes à presença de Yahvé para a memória. Farás também engates de ouro e 2 correntes de ouro puro trançadas com um cordão, e fixarás as correntes assim trançadas nos engates. Farás o peitoral do julgamento, tu o farás artisticamente bordado como colete sacerdotal, de linho fino trançado, de fios de ouro e de fios de tecido azul celeste, púrpura, escarlate e carmesim. Terá formato quadrado, com 1 palmo de comprimento e 1 palmo de largura e dobrado em 2. Colocarás nele engates de pedras preciosas dispostas em 4 fileiras. Na primeira fileira haverá um rubi, um topázio e um berilo. Na segunda, uma turquesa, uma safira e um diamante. Na terceira, um jacinto, uma ágata e uma ametista. Na quarta, um crisólito, um ônix e um jaspe. Elas serão guarnecidas de ouro puro em seus engates. As pedras corresponderão aos nomes dos filhos de Israel. 12. Com os seus nomes, as pedras estarão gravadas com selos, cada uma com o seu nome, segundo as 12 tribos. Farás para o peitoral correntes trançadas com um cordão de ouro puro. E farás para o peitoral 2 argolas de ouro, e as porás nas extremidades do peitoral. Passarás 2 correntes de ouro pelas 2 argolas nas extremidades do peitoral. Fixarás as 2 pontas das correntes nos 2 engates, e as porás nas ombreiras do colete sacerdotal, na sua parte dianteira. Farás 2 argolas de ouro puro, e as porás nas 2 pontas do peitoral, na sua orla interior, junto ao colete sacerdotal. Farás igualmente 2 argolas de ouro, e as porás nas 2 ombreiras do colete sacerdotal, na sua parte inferior dianteira, perto de sua juntura, sobre o cinturão do colete sacerdotal. O peitoral será preso através de suas argolas, e as argolas do colete sacerdotal, com um cordão azul celeste, ligando o peitoral ao cinturão, para que
não se separe do colete sacerdotal. Toda vez que Arão entrar no recinto santíssimo, levará os nomes dos filhos de Israel sobre seu coração, no peitoral do julgamento, como memorial permanente diante de Yahvé, o Senhor. Porás também no peitoral do juízo os urins e os tumins, para que estejam sempre sobre o coração de Arão ao entrar na presença de Yahvé, o Eterno, a fim de que tome suas sábias decisões para Israel. Farás o manto do colete sacerdotal inteiramente de fios de tecido azul celeste, de tecidos azul celeste, com uma abertura para a cabeça no centro. Em torno dessa abertura haverá uma dobra tecida como uma gola, para que não se rasgue. Ao redor da orla inferior do manto bordarás romãs com fios de tecido azul celeste, púrpura, escarlate e carmesim, intercaladas com pequenos sinos de ouro. Haverá, pois, em toda a orla do manto um sino e uma romã, em seguida outro sino e outra romã. Arão deverá vestir este manto sempre que estiver ministrando. O som do sino será ouvido quando ele entrar no lugar santo, na presença de Yahvé, o Senhor, e quando sair, e dessa maneira não perecerá. Executarás também uma flor em ouro puro, na qual gravarás como se gravam selos, consagrado a Yahvé, o Senhor. Ela será atada na parte dianteira do turbante, como uma fita azul celeste. Ela estará sobre a fronte de Arão, e Arão carregará a iniquidade e a culpa de algum possível pecado que os israelitas tenham cometido em relação aos procedimentos sagrados, ao fazerem todas as ofertas. Este sinal estará continuamente colocado à testa de Arão, a fim de que as ofertas sejam plenamente aceitas pelo Eterno, o Senhor. Tecerás uma túnica e um turbante com linho fino. O cinturão será confeccionado com trabalho de arte de bordador. Para os filhos de Arão farás túnicas e cinturões. Tu lhes farás também mitras, a fim de lhes exaltar a honra e a dignidade, e assim vestirás a teu irmão Arão, bem como seus filhos. Depois os ungirás, darás a eles investidura, e os consagrarás para que me sirvam como sacerdotes. Faze-lhes também calções de linho que vão da cintura até a coxa, para cobrirem sua nudez. Arão e seus filhos terão de vesti-los todas as vezes que entrarem na tenda do encontro, ou nos momentos em que se aproximarem do altar, a fim de ministrar no santuário, para que não incorram em culpa e sejam mortos. Isso será um decreto sagrado e perpétuo para Arão e para toda a sua posteridade depois dele. Glória a Deus. Deus já vai deixando aqui o decreto para Arão e para a sua posteridade. Então Deus vai deixando bem claro que as suas leis, as suas ordenanças, eram para ser seguidas também pelas gerações. E a gente vê o cuidado de Deus já pensando no futuro, pensando além. Então a gente conclui aqui hoje a leitura do 10º dia de Êxodo, capítulo 21 ao 28, e seguimos aí nessa caminhada, amém? Então é isso, gente. Obrigado mais uma vez pela companhia. Continue compartilhando o reino de Deus e espalhando aí a mensagem do reino. Compartilhe essa mensagem, essa leitura com o máximo de pessoas que você conseguir. E Deus abençoe e até a próxima leitura.